Olá, que bênção, que alegria novamente nos reunir nesta semana, a semana do Natal. É uma data linda, maravilhosa, no qual celebramos a chegada do menino Jesus, aquele que ilumina nossas vidas, aquele que transforma. Por isso que eu sempre falo, no Natal devemos lembrar que Deus manifestou sua presença de um modo mais intenso através de seu Filho Jesus. E é sobre isso que vamos refletir neste dia tão lindo. Quando lemos o Antigo Testamento, percebemos que o nosso Pai Celestial desejava comunicar algumas ideias maravilhosas. Para isso, ele usava alguns símbolos daquela época que representavam uma grande verdade. Por exemplo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi algo que Deus mandou construir. E que representava? Representava a presença do Senhor, ok? A arca por si só não tinha poder. Ela nos levava a entender que Deus estava presente aí, nesse lugar, com o seu povo. Hoje, na nossa época, também usamos diferentes símbolos. Um dos mais conhecidos é a aliança que um homem ou uma mulher coloca no seu dedo. O que representa esta aliança? Representa que estou casado, ok? Você conhece alguma pessoa, de repente vê que essa pessoa, seja um homem ou uma mulher, tem uma aliança no seu dedo, então já imediatamente relaciona aquele símbolo com quê? Com o matrimônio. Talvez nem conhece o marido, talvez nem conhece a esposa, mas já sabe, essa pessoa está casada. Por quê? Porque tem o símbolo. Do mesmo modo, no Antigo Testamento, Deus falou assim, olha, constrói a arca da aliança, e deve sempre acompanhar a vocês. Por quê? Porque ao ver a arca, eles lembravam, Deus está aqui, Deus nos ajuda. E isso é muito lindo. A questão é que com o tempo, Israel esqueceu disso e transformou a arca em um amuleto. Tudo o contrário, ok? O contrário do que Deus queria. Como assim? Lembre, é a presença que renova, é a presença que protege, é a presença do Senhor que nos livra do ataque do inimigo, não em si a arca. O problema é que Israel viu assim essa ideia errada. Como que aconteceu? Com o tempo, eles começaram a ter um relacionamento errado com o Senhor. Muitas vezes isso pode acontecer também nas nossas vidas. Nós procuramos o quê? Ao Pai Celestial. Procuramos a sua presença. Por quê? Porque temos felicidade ao receber sua visita em nossa vida, em nosso dia a dia. Só que com o tempo começamos a acreditar que só Deus é necessário, entre aspas, necessário, para algumas situações específicas. Percebeu? Tiramos ao Senhor do nosso dia a dia e só colocamos em certas situações. Por exemplo, quando estou desempregado, procura o Senhor. Quando tenho uma doença, procura o Senhor. Quando estou passando por um momento difícil, familiar, procura o Senhor. Não quer dizer que não devo procurar nesse momento. Claro que sim. Só que quando estou em um momento bom, quando tenho emprego, quando estou em uma época de paz, será que não preciso o Senhor? Claro que preciso. Preciso em todas as situações. Ok? Voltando então para a Arca da Aliança. Israel levou esse entendimento errado. É um amuleto, então, só na época em que estamos de batalha, quando queremos enfrentar a um exército inimigo, então procuravam a arca, e aí sim, a arca nos acompanha. Agora, quando não estamos em guerra, deixa a arca lá para lá. E isso aconteceu. Esta história nos é narrada em 2 livros da Bíblia, mas eu quero falar, sobretudo, a história que é narrada no 2º livro de Samuel, no capítulo 6. Então, veja, ficou assim. Ficou meio largado, abandonado, e aí foi. E o triste disto é que foi por um bom tempo, vários anos, eles se esqueceram da arca. Olha, como é terrível isso. Pode acontecer que um cristão, um filho, uma filha de Deus, se esquece de ter essa comunhão com o Senhor. Ok? Não quer dizer que eles esqueceram de Deus, mas de ter o relacionamento profundo. Essa comunhão. E às vezes pode ter isso também. Sei lá, diversas atividades do meu dia a dia e esqueço de ter comunhão com Ele através da oração, através da leitura bíblica, através também da comunhão com outros irmãos no culto. O problema é que
as diversas atividades do nosso dia a dia nos roubam a alegria de estar com o Senhor. Mas eu quero te dizer que existe uma resposta linda da parte do Senhor e eu quero narrar isso, o que aconteceu com Israel e o que Deus também deseja fazer contigo. Deus deseja restaurar esse relacionamento contigo, fortalecendo a comunhão de um modo intenso. Então, Deus quis também ter esse novo relacionamento com o povo de Israel. E foi na época do rei Davi. Davi um dia ele lembrou, cadê a arca? Cadê a arca? Perguntou, está por aí largada em outra cidade. E Davi quis tomar de novo essa presença do Senhor de um modo intenso. Só que o texto nos narra que eles tinham esquecido como se relacionar com o Senhor, com a sua linda presença. E então diz que Davi e um grupo de pessoas foram até o lugar onde estava a arca. Muito bem, e eles desejavam levar até Jerusalém. Até aí não tem problema. Só que como decidiram transportar a arca? Lembre, a arca representa a presença do Senhor. Diz que colocaram a arca num carro de bois. Olha, eles acreditavam que a presença do Senhor é qualquer coisa. Leva lá. Tudo bom, tanto faz. O importante é que chega até Jerusalém. Esse é o propósito. Tanto faz. E então eles levaram puxado por um carro de bois. Mas diz assim que de repente quando chegaram a um campo onde se descartava cereais, diz que de repente os bois e o carro tropeçou. Ok, eu acredito que estava um caminho meio difícil. Tropeçaram e então diz que a arca quase caiu. E um dos homens que estava aí perto, chamado Uzá, estendeu a mão, segurou a arca da aliança e Deus não se agradou disso. E imediatamente este homem, Uzá, morreu. Aí Davi pensou, o que aconteceu, Senhor? Por quê? O que você está fazendo? Por que matar a esse pobre homem? Se pelo contrário, ele está protegendo, evitou que a arca venha a ser destruída ao cair do carro de bois. E aí Deus falou, não é assim que você trata a minha presença. Não é assim que você se relaciona comigo. Não é assim que você acha que de qualquer jeito você pode ter essa comunhão comigo. Esta palavra é muito interessante. Por quê? Porque nos traz novamente essa ideia. Como nos relacionamos com Ele. Como nos relacionamos com Ele. Como dedicamos o tempo, nosso tempo ao Senhor. Ok, mas olha aqui quero te falar, este é o ponto principal da história. Davi ficou com medo e sabe, ele decidiu o quê? Deixar aí na casa de alguém. Falou, vamos deixar a arca por aqui perto, na metade do caminho. E diz que existia uma casa de um homem chamado Obed-Edom. E deixou lá. Deixou a arca lá. Obed-Edom, agora é contigo. E eu acredito que Obed-Edom também ficou muito preocupado, porque ele sabia que alguém tinha morto. Então, ele cuidou da arca, mas cuidou de um modo diferente. E diz que a arca da aliança ficou ali na casa de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e sua família. Essa é a questão. A presença do Senhor, o propósito da presença do Senhor é nos abençoar. É sim, nos entregar o melhor que o Pai Celestial tem para nossas vidas. Mas devemos tratar a presença dele de um modo maravilhoso, como ele deseja, ok? Como ele deseja. Não é do meu jeito, não é transportando de um modo como qualquer coisa, no caso que Davi estava fazendo. Mas o texto diz assim que quando a arca, a presença do Senhor, entrou na casa deste homem, Obed-Edom, então foi abençoado. E aqui a questão. Hoje nós sabemos que a presença do Senhor veio ao mundo não na forma de uma arca, veio na forma de um menino Jesus. E isso que nós devemos lembrar, sobretudo nesta época do Natal, que o Natal é a chegada da presença do Senhor de um modo intenso. Ele chegou não na forma de uma caixa, na forma de quê? De um ser humano. Um ser humano, Jesus, veio ao mundo e ele deseja entrar na tua casa. Ele deseja ser parte desta celebração, ok?
Mas lembre, não é simplesmente assim, claro, vou dedicar um tempinho a Jesus. Não, Ele também quer estar presente em todo este momento lindo em família. E aí está a questão. Por quê? Porque quando vemos que a arca ficou por 3 meses na presença, a presença do Senhor ficou por 3 meses na casa do Obed-Edom, diz que ele foi abençoado. E é isso exatamente. A presença de Jesus na tua vida abençoa. A presença de Jesus na tua família transforma. A presença de Jesus no teu trabalho, na tua empresa, leva a viver coisas novas, maravilhosas. É isso que eu quero te dizer. Esta história é sobre a presença do Senhor. Não devemos esquecer que o Pai Celestial entrega Jesus, a sua própria presença, para ter comunhão contigo e comigo. Então quero deixar esta linda mensagem. Nesta data tão linda que é o Natal, devemos lembrar que Jesus está batendo a porta da tua casa, da minha casa. E Ele deseja entrar e transformar tua vida, a minha vida, e transformar como consequência disso o mundo todo. Por isso que Ele é a luz maravilhosa. Bem-vindo, Jesus, bem-vindo. Você tem um lugar especial na minha casa, nas nossas casas. Bem-vindo, Jesus. Você pode ficar à vontade, sempre, não só nesta época do ano, sempre, porque eu gosto de ter comunhão contigo. Esta é a grande verdade que deixo para todos nós. Jesus é o Rei dos Reis, o maravilhoso Deus, entrando na tua vida, te abençoando, te transformando. E Ele com certeza fará isso porque te ama. Recebe esta verdade no nome poderoso de Jesus. E que neste Natal a presença de Jesus seja uma marca da tua casa, da tua família. Feliz Natal! Deus te abençoe!